Aleluias. Amada igreja, abra conosco a sua Bíblia, do Evangelho de São João, capítulo de número 4. O tema da mensagem hoje é Jesus, a verdade que liberta. O tema, Jesus, a verdade que liberta. Aleluias. João capítulo 4, versículo do 4 até o 10. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma mulher a uma cidade samaritana, uma mulher samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Guarda bem isso aí, hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dai-me de beber. Pois seu discípulo tinha ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Amém? Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos aqui numa situação muito importante. Muitos de nós talvez já nos encontramos na situação dessa mulher. Nós estamos falando aqui que essa mulher ia tirar água ali no poço de Jacó na sexta hora. Sexta hora. Irmãos, lá no horário judeu, naquela época do tempo de Jesus, contava-se assim: ao nascer do sol era a primeira hora, que era 7 horas da manhã. Então a primeira hora, 7 horas. Segunda hora, 8 horas. Terceira hora, 9 horas. Quarta hora, 10 horas. Quinta hora, 11 horas. Sexta hora, meio-dia. Meio-dia essa mulher ia lá. E se continuar, sétima hora, 13 horas. Oitava hora, 14. 15 horas era a hora que Jesus estava morrendo lá na cruz do Calvário, há quase 2000 anos atrás, para a nossa salvação. Que era a 9ª hora, que era 15 horas, 3 horas da tarde. Ele morreu lá, mas ele está aqui, porque ele ressuscitou, aleluias. Então, irmãos, ela estava ali por volta da sexta hora, meio-dia. Irmãos, aquela samaritana, aquela mulher, ela carregava uma tristeza muito grande, porque ela era mal vista ali na sua cidade, ou na sua província, sua aldeia, que era Samaria, naquela época. Irmãos, porque nós estamos falando aqui, e até 18 horas era contado assim. Depois de 18 horas, até 6 horas da manhã, eram 3 vigílias de 4 horas, de 6 até as 22 horas da primeira vigília, de 22 até as 2 da manhã, segunda vigília, e de 2 até as 6, a terceira vigília de 4 horas. A noite era contada assim durante o dia, era contada a primeira hora, segunda hora, terceira hora. Então, amados, aquela mulher, ela não tinha vida social. Aquela mulher, ela estava indo naquele horário, meio-dia, à sexta hora, ou hora sexta, como queira, porque de manhã cedo as mulheres que cuidavam da parte de água, de carregar água com cântaros. Tem várias passagens na Bíblia que falam que as mulheres estavam com cântaros. Então,
que acontecia? As mulheres da cidade, as mulheres que eram bem vistas pela sociedade, elas iam na parte da manhã, estava mais fresquinho, tanto lá lavar a roupa no poço de Jacó, quanto levar água para beber na sua casa. Mas ela não podia ir com essa, porque ela era mal vista na cidade. Ela não era bem vista, porque ela já tinha o quê? Ela tinha 5 maridos, e já tinha, agora estava com outro que nem aquele era dela. Então as outras mulheres ali da cidade não costumavam andar com ela. Aquela mulher vinha sofrendo, ela não tinha, na verdade, encontrado ainda o verdadeiro amor da vida dela. E ela ali, com certeza, estava procurando e não vivia uma vida de acordo ali com a sociedade da época, de acordo com aquela época. Então ela esperava todo o trabalho das mulheres chegar com as suas águas, com as suas roupas lavadas, para depois ela ir sozinha, com o sol quente, praticamente 50 e poucos graus, ela ia então caminhar para tirar água, e ali ela voltava para sua casa sozinha, talvez não tinha uma companheira, uma colega para conversar. Às vezes você vai fazer uma caminhada longa, é bom você ter uma pessoa para você conversando com ela, até para você te dar ânimo para você conversar. Nós estamos chegando, depois daquela curva nós já estamos lá, vamos levantar, vamos, descansa um pouquinho, vamos levantar, vamos prosseguir. Mas ela ia sozinha, mas aquele dia, além da fonte que estava lá, poço de Jacó, tinha a fonte verdadeira ali, perto da outra fonte. Jesus estava ali. Era um dia que aquela mulher nem esperava, mas Jesus estava ali, naquele lugar. Ali começa a transformação na vida daquela mulher. Jesus estava ali. Quando nós às vezes pensamos que está tudo acabado, tudo terminado, e Jesus entra com a providência divina, entra com resposta em cima daquilo que a gente tem buscado, em cima daquilo que a gente tem procurado na nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele vive para todo sempre, aleluia. Ele tem ouvido o nosso clamor, Ele tem visto as nossas lágrimas, Ele sabe das nossas preocupações, Ele está no controle, aleluia. Aleluias. Versículo 4. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Irmãos, às vezes é preciso passar aonde não gosta de nós. O povo samaritano não se dava com os judeus, nós acabamos de ler, nós vamos voltar lá de novo nessa parte. Mas Deus estava no controle de tudo. Aquele dia era preciso Jesus estar naquela fonte para ter um encontro com aquela mulher. E a Bíblia fala aqui, que nós acabamos de ler, o seu discípulo tinha ido à cidade comprar alimentos, enquanto Jesus ficou ali naquele poço justamente esperando aquela mulher. Alguém aqui tem dúvida disso, que Jesus estava esperando ela? Então, até os seus discípulos, as mulheres da cidade já não estavam mais lá. Os seus discípulos foram também comprar alimentos. Mas Jesus ficou e ela veio sozinha ter com Jesus. Irmãos, às vezes é preciso passar por onde não gostam de nós. Porque quando nós passamos, nós exalamos o perfume de Cristo, aleluia. Nós passamos e já vamos fazendo a diferença naquele lugar, mesmo que não goste da gente, mas porque ali onde talvez a gente está passando é trevas, mas você vai levando e é a luz com você, e a luz é caminhando com você, porque você é luz, aleluia, no mundo e sal da terra, aleluias, glória a Deus, aleluias. Versículos 6 e 7, que diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Quem estava cansado? Jesus. Assentara-se Jesus junto à fonte, sendo que ele também é a fonte, por volta da hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dai-me de beber. Jesus pede ela água. Então, amados, Jesus, ele pede água àquela mulher.
Quando você está com sede, você não escolhe a quem pedir água, você escolhe quem tem água para te dar água. Então você não escolhe, você está com sede. Todos nós acreditamos aqui que Jesus podia falar: água, sai daí e entra na minha boca. Nós acreditamos nisso. Mas Jesus estava ali como um ser humano. Ele estava ali para o quê? Fazer a diferença, como fez. Aqui no mundo, até nos dias de hoje, nunca passou um homem igual a Jesus. Um justo, um homem sem pecado nenhum. Irmãos, aí você não escolhe a quem pedir água. Mas ali tinha um propósito naquele poço, naquele lugar, no poço de Jacó. O trabalhar de Deus estava começando a acontecer ali, naquele relacionamento de conversar com aquela mulher e ela com Jesus. Um povo que não se dava com judeus. Jesus era judeu e ela samaritana, eles não se davam. Tanto é que ela fala aí, versículo 9: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então quer dizer, ela retrucou Jesus: você está pedindo água para mim? Quer dizer, eu não vou te dar água não, você está pedindo água para mim? A gente nem conversa, nós somos inimigos. Irmãos, quantas pessoas têm questionado a Deus, que Jesus é o próprio Deus. Ela retrucou Jesus: por que eu estou passando por isso? Por que eu passei por aquilo? Por que disso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso na vida do meu marido, do meu filho, da minha esposa? Às vezes nós fazemos questionamento a Deus e buscando a resposta imediata. A gente quer a resposta naquele momento que a gente não aguenta mais a chorar, a sofrer, a ficar angustiado, ficar preocupado com o casamento, com o filho, com a situação financeira, com a vida espiritual do filho, com a vida espiritual do marido, da esposa. E aquilo vai te consumindo, parece que você vai secando de tanta preocupação. Mas graças a Deus que o Espírito Santo vai nos fortalecendo. Por isso nós estamos nos fortalecendo, para a gente continuar a prosseguir firmes, rompendo em fé verdadeiramente na presença de Deus. Aleluias, glória a Deus. Então, amados, ela vai logo no versículo 10 aí: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, está falando dele, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Aleluias. Aí Jesus já está falando do Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo. Logo que ele saiu para o ministério, ele foi batizado por João e logo foi batizado no Espírito Santo. Logo, então, Jesus estava oferecendo ela já o Espírito Santo. E a conversa continua, com a mulher que não tinha vida social, com a mulher praticamente que não conversava com ninguém da cidade, só com os homens lá que conversavam com ela. Ela não tinha praticamente colega para conversar, uma amiga para conversar, que ela era mal vista naquela época. Irmãos, Deus está falando com a gente nessa noite uma coisa muito importante. Quantas pessoas que a gente conhece que estão dessa forma, mas não conseguem enxergar. Tem pessoas conversando às vezes com a gente até por obrigação, porque cumprimenta a gente assim: bom dia. Não quer dar um bom dia não, porque eu um bom dia desse jeito, nem precisa dar. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, seu João. Aquele bom dia dele: bom dia. Esse nem é bom dia. Quando a gente servia exército, na época, eles falavam assim: bom dia. Era um bom dia que arrepiava até o braço da gente. E eu servi quartel como voluntário com 17 anos. Não adianta chorar, pedir chamar papai nem mamãe. Ali tinha que obedecer os homens naquela época. Irmãos, o negócio é complicado. Quando Jesus entrou na nossa vida, houve mudanças que aconteceram rapidamente.
Às vezes a gente nem aceitava muito o que estava acontecendo, que a gente ainda queria aproveitar alguma coisa para não perder nada que estava acontecendo, mas aquilo tudo que a gente talvez estava querendo aproveitar era coisa que não ia somar em nada na nossa vida, não ia acrescentar em nada, verdadeiramente tinha que ficar esquecido. Que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É com a presença de Deus na nossa vida, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Então, porque houve mudanças, nós somos transformados pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, aleluias. Glória a Deus. Porque também os nossos olhos, que antes enxergavam a palavra de Deus de uma forma, passou a enxergar de outra forma, saber que só o Senhor é Deus, aleluias. Aí é diferente. Os olhos abertos você consegue enxergar a vida, consegue enxergar a família, consegue enxergar os problemas, consegue enxergar lá na frente a vida espiritual que o Senhor nos oferece, aleluia. Antes não, a pessoa nas trevas não enxerga nada, qualquer buraco ela cai, ela não está enxergando nada. Deus está falando, aleluia. Jesus estava oferecendo para aquela mulher então a luz, o Espírito Santo, a vida eterna. Versículo 11. Glória a Deus. Vamos navegar, conforme diz o pastor Antônio, no oceano do Espírito. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela não entendia nada que Jesus estava falando. Ela não era uma mulher espiritual, ela não era uma mulher que tinha entregado a vida para Jesus. Ali era o começo da relação pessoal dela com Jesus, com Deus, era o início. Conforme teve um começo para cada um de nós que estava aqui, não, nós começamos a ter um relacionamento com o Espírito Santo, e ele foi nos enchendo. Hoje nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que nós devemos falar, o que a gente não deve falar, se a gente deve falar, se a gente deve ficar calado. Por causa de quê? Por causa do Espírito Santo. Hoje nós temos comunhão com Deus, aleluia, é diferente. Glória a Deus. Então, amados, o Senhor não tem nem um canto, não tem um balde, né? É onde que eu vou tirar essa água? Se não tem uma vasilha, onde você vai tirar água para me dar? Essa água viva, água viva. Então, amados, ela não conseguia entender o que Jesus falava com ela, mas Jesus estava ali, firme, fazendo o que ele veio fazer. Ganhar almas para o reino de Deus. Ali estava o Salvador da humanidade, aleluias, glória a Deus. Irmãos, mas para entender as coisas de Deus, nós que estamos aqui nos dias de hoje, nós precisamos ter comunhão com Deus para entender as coisas de Deus. Precisamos ficar unidos para entender o que está acontecendo, para entender as provações, para entender a hora do choro, a hora das lágrimas, a hora do pranto, a hora das noites sem dormir. Tudo tem um propósito. É chorando que você vê sua vitória lá na frente, aleluias. Aleluias, Deus está aqui, Deus está neste lugar, aleluias. Irmãos, problemas, frustrações, lágrimas, a igreja, toda a igreja prega e fala sobre isso, porque o povo de Deus é um povo sofrido, mas é alegre, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não somos moradores daqui, nós somos moradores do céu, aleluias. Nós estamos em terras estranhas, somos forasteiros neste lugar, aleluias. Nós estamos aqui por um período que já está passando. O que não passa, mas está se cumprindo, é a palavra do Senhor, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, versículo 13 e 14, que diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede, daquela água do poço lá. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluias! Que água especial, irmão! Que água especial!
Até ali aquela mulher continuava a não entender absolutamente nada, mas já despertou o interesse nela. Falou assim, opa, se eu beber dessa água, então não vou ter que voltar mais aqui. Ela vai falar isso aqui. Não vou ter que voltar essa distância toda, nesse calor, sozinha. Eu não tenho amiga, não tem quem vem comigo aqui no poço. Quantas vezes a gente sente dessa forma? A mulher disse, dai-me desta água. E ali começa a mudança de vida daquela mulher, porque a fé vem pelo ouvir. Ela estava ouvindo o que Jesus falava com ela. Ali então ela pede, dai-me dessa água. A partir do momento que ela podia rejeitar a água, eu não quero água nenhuma, eu quero as águas do poço e vou embora. Mas então dai-me dessa. Começou ali então a ter o quê? Uma conversa com Jesus. Ela começou a entender, né, a ficar, a gostar do que Jesus falava com ela. Ela vamos dizer assim, ela se interessou pelo assunto, que para ela era raridade, uma mulher que não tinha vida social. Então vamos ler aí, versículo 15. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir até aqui buscá-la. Irmãos, ela estava pensando então até aquele momento do poço. Mas vamos lá, Deus é fiel, aleluia. Ali começava a caminhada daquela mulher com Jesus. Naquele momento, quando ela pede água, aleluia, Jesus já estava envolvendo aquela mulher através da sua conversa. Segundo os historiadores lá do passado, Jesus, quando ele parava para conversar com as pessoas, ele falava de uma mansidão com carinho tão grande, com amor incondicional, que as pessoas não se cansavam de ouvir Jesus. Sentavam nos passos, nas montanhas, e Jesus pregava horas e horas, e ninguém arredava o pé, sem microfone, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem cadeira, sentava nos pastos, para ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós viemos na igreja, quando vai dando o horário, que a gente sabe do culto, é de 7h30 até 9 horas da noite. Quando vai dando 9 horas, a gente já começa a dar uma olhadinha, você já 9h05 passou e ainda está falando. E lá eles ficavam o dia inteiro ouvindo Jesus falar. E Jesus ali com aquela mansidão, com carinho, e segundo os historiadores, enquanto ele falava, pessoas eram curadas, pessoas eram transformadas, já saíram dali transformadas, a palavra que saía da boca de Jesus transformava as pessoas. Muitas pessoas, só de ouvir Jesus falar, saíram dali transformadas. Daquele sermão, o sermão da montanha, que ele fez várias vezes. Então, amados, e não deixava a pessoa com fome também não, multiplicou pão e peixes para sustentar o povo também. Esse é o nosso Deus, aleluia. Versículo 16, 18, aí em João mesmo no 4, está lá, disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Começou a transformação, que ela era uma mulher que era mal vista. Não tenho marido, replicou Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido, e isso disseste com verdade. Então, amados, quem falou para Jesus isso? Ele não morava lá em Samaria. Ela mesma ficou assustada com isso. Quem falou isso para Jesus? Então, amado, Jesus mostra para ela que Ele sabe todas as coisas. Os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ele contempla a igreja, mas também contempla aquelas pessoas que nós temos pedido oração para elas. Por enquanto o Espírito Santo estiver aqui, tem jeito para aquelas pessoas também. Aleluias, glória a Deus. Versículo 19, diz aí, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és
profeta. Ele falou a verdade com ela, praticamente ele mostrou para ela a vida que ela levava. O Senhor já mostrou para nós e continua mostrando. Às vezes a gente está reclamando com Deus, porque isso está acontecendo. O Senhor às vezes nos leva lá atrás e mostra, olha da onde eu te tirei, do lamaçal do pecado. Você fazia isso, você fazia aquilo, agora você não faz mais. Agora você faz a obra do Senhor, agora você canta na igreja, agora você fala diferente, agora você veste diferente, seu linguajar mudou. Agora se você discutir lá fora com o vizinho, você vem para dentro de casa orar, você chora por causa daquilo que aconteceu, porque houve transformação, houve mudança. Deus está neste lugar, aleluias. A palavra tem poder. Como vemos Jesus nos dias de hoje, como nós vemos Jesus no dia de hoje, um Deus, um profeta, um Salvador, Filho de Deus. Jesus, Ele é tudo isso e muito mais. Ele é o grande eu sou, aleluia. O que é isso, o grande eu sou? Ele é tudo, tudo que você imaginar, Ele é. Tudo, Ele é tudo. Cada folha que se mexe, o oxigênio, a água, mas Ele está em tudo, Ele está envolvido em tudo, principalmente na nossa vida, aleluias. Na vida dos seus filhos, nós somos feitos imagem e semelhança do Senhor, aleluias. Irmãos, aquela mulher já começava a perguntar qual que era a melhor forma de adorar a Deus. Olha só, irmãos, como é que a palavra vai mexendo. Um povo que era inimigo, então ela pergunta já, o Senhor é profeta, estou vendo que é profeta, então qual que é a melhor forma de adorar a Deus? É no monte? É em Israel, Jerusalém? Como é que é? Aí ele vai conversar com ela. Jesus estava ali, estava bebendo, já estava bebendo da água que Jesus lhe dava, que era a palavra de Deus. Vamos aí pegar o versículo 20 e 23, aleluias. Nossos pais adoravam neste monte, onde ela estava lá. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ele está falando aí. Mas, olha, ó, vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus é do quê? Judeu. Ali Jesus já começa a revelar para ela quem que era o profeta que ela estava falando. Lá na frente ele vai falar nitidamente, em nome de Jesus aqui. Então, amados, a igreja precisa adorar o Senhor, mas em verdade, mesmo chorando, mesmo gemendo, mesmo preocupado, mesmo sem dinheiro, a igreja precisa adorar o Senhor, porque o Senhor nos ama, Ele faz de tudo para nos agradar. Ele faz de tudo para nos agradar, mas também quer que a gente agrade a Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé tem que ser aumentada todos os dias, para que a gente venha agradar ao Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Será que a nossa fé tem agradado a Deus? E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, a misericórdia dEle é infinita, que fala na sua palavra. Que tamanho que precisa ser a nossa fé? Tamanho o quê? De um caroço de abacate? Não, tamanho de um grão de mostarda, pode ser pequenininha, já vai agradar Ele. Que Deus maravilhoso! Se Ele fosse o tamanho do grão de um caroço de abacate, ia complicar para muita gente. Mas Ele falou, tamanho de um quê? De um grão de mostarda. Irmãos, Deus está falando, vai valer a pena, irmão. Você está chorando, você está gemendo, mas isso tudo vai passar. O que não passa são as palavras do Senhor, diz aqui a própria palavra de Deus. Aquela mulher, então, já começava a demonstrar a sua fé. Versículo 2, versículo 25. Vamos ver aqui, no 25.
Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Ela fala, então, agora que sabe, mesmo ela sendo samaritana, ela fala que agora sabe que há de vir o Messias. Então ela já começa a entender ali que o povo judeu, e que ele fala que a salvação vem dos judeus. Então ela já começa a entender que a salvação vem de lá, que Jesus era judeu, então o Messias também há de vir. O Messias não ia vir do povo dela, samaritano. Então aqui já começa o diálogo, ia ficar mais próximo que Jesus ia falar com ela. Então, amados, aqui nós vemos, meus irmãos, que a maravilha do Senhor, a resposta de Jesus, fala com aquela mulher diante disso. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus aqui, no versículo 26, ele fala dessa forma. Disse Jesus, ela está falando do Messias lá. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Jesus fala: eu sou Jesus, o Salvador sou eu que falo com você. Irmãos, eu pensou você numa fonte, eu pensou você numa mina, você na cidade, ou no quarto na sua casa, ou na sala da sua casa, e aí alguém toca a campainha, você vai conversar com a pessoa você fala assim: eu estou esperando Jesus nos buscar no arrebatamento. Estou falando lá naquela época, nós sabemos que Jesus não vai embora, estou falando no arrebatamento. Aí, mas naquela época, aí fala assim: eu sou Jesus, este que fala contigo. Irmãos, aquela mulher, ela deve ter quase desmaiado, que ela já tinha falado do Messias, agora sou eu que falo contigo. Ela ficou maravilhada, irmãos. A mulher, ela ficou de uma forma que ela foi chamar o seu povo, um povo incrédulo, um povo que não se dava com os judeus. Ela foi chamar o seu povo, né, que não conversava com os judeus, para que viesse até Jesus. Ela foi falar das maravilhas que Jesus estava falando com ela. Ela foi falar que ela estava conversando com o próprio Jesus, com o próprio Salvador. Uma mulher que era mal vista, mas então ela vai lá dentro da cidade, ela põe a cara a tapa para bater, para falar que Jesus estava lá no poço de Jacó sentado. Ela virou missionária, ela já foi transformada, ela foi correndo lá chamar o povo para vir, para conversar com Jesus. Muitas das vezes a gente não vai na casa dos nossos parentes para falar a palavra de Deus, mas vai lá tomar um café, vai lá comer um pedaço de bolo no aniversário, mas aí não abrimos a boca para falar de Jesus. Ou talvez entram assim: boa noite, Deus te abençoe, boa noite, fica com Deus. Será que é só isso que Deus quer de nós? O Senhor quer muito mais de nós. Nós somos escolhidos do Senhor para fazer a obra de Deus. Não é para ficar parado, calados também não. É para abrir a nossa boca e anunciar Jesus Cristo ao mundo. Principalmente em Israel, né, que é a nossa casa. Irmãos, então, versículo 28 até o 30, o que diz aí? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. E ela não fazia coisa boa não, mas ela fala que o homem falou isso, quer dizer, um profeta que ela estava chamando Jesus aqui. Quanto tenho feito, ela falou aqui. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Quer dizer, a missionária foi lá, virou missionária, foi lá e trouxe o povo com ela. Então, amados, ela, ao anunciar as boas novas ao seu povo, com certeza aquela mulher talvez estava até chorando, porque ela era só vista de uma forma que ninguém queria ser visto. Agora ela vai falar que ela estava com o profeta ou com Jesus, que ainda ela não tinha o conhecimento total de Jesus, se bem que ele anunciara para ela, mas ela tinha que crer.
Ela tinha que acreditar que ele era Jesus, que era um homem falando com ela. E era um povo ainda judeu, que nem conversava com o samaritano, né? Então vamos lá. Então, amados, estamos falando de Jesus, as pessoas, estamos ouvindo Deus falar conosco? É uma pergunta para a igreja. Nós estamos falando de Jesus para as pessoas? Ah, pastor, tem vezes que dá para falar, eu trabalho, eu estudo, mas tem tempo, porque tem tempo para falar tanta coisa durante o dia. Agora, nós também estamos ouvindo Deus falar conosco? Deus tem falado conosco todo dia, Ele fala com a gente. Faz, não faz, vai, não vai. Ele fala com a gente. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que orar mais, você tem que buscar mais a minha presença, você tem que confiar em mim, você tem que esperar em mim. A vontade é minha, não é a sua. Ele fala direto. Com todos nós estamos aqui, aleluias. Amados, ela foi transformada porque ouviu Jesus falar. Nós somos transformados, a nossa fé é aumentada quando nós ouvimos Deus falar conosco, aleluias. Irmãos, Deus usa quem Ele quer, na maneira que Ele quer. Uma mulher que era mal vista pelo seu povo, ela é verdadeiramente usada, porque teve um encontro com Jesus. Aquele encontro, ele foi marcado por Deus, porque ela vai sozinha e os discípulos, ninguém estava ali, tinha ido comprar alimento na cidade, ficou Jesus e ela. Tem momento que nós precisamos nos afastar, nos afastar da nossa família e ter o nosso tempo com Deus, nós com Deus. Tem hora que você tem que juntar a família e todos buscar a presença de Deus, mas tem hora que é coisa pessoal, um relacionamento pessoal, você e Deus. Seja no cantinho, lá no banheiro, seja em cima da casa, seja no seu quarto, seja de madrugada, você e Deus. Tem hora que tem que juntar a família toda, vamos orar a Deus, vamos buscar, todo mundo buscar a Deus, levanta a mão para os lados, vamos agradecer, vamos adorar a Deus. Mas tem hora que é você e Deus, é o tratamento, você com Deus, porque Deus talvez tenha algo para o seu filho e tem algo diferente para você. Mas tanto para o seu filho, tanto para você, são bênçãos, aleluia, são resposta que está chegando, aleluias, em nome de Jesus. Então, amados, aquela mulher, então, ela teve um encontro com Jesus. Agora, para a gente já fechar a mensagem, para orar, que o tempo ali está sendo contra nós, aleluias, eu podia voltar no tempo da vigília, né? Então, aí já dava tempo do horário judaico lá. Então, vamos aqui. Versículo 39 ao 42, João 4 aí, 39 ao 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher. Uma mulher que era mal vista, uma mulher que não tinha ali uma vida social. Então, através do testemunho da mulher, eles creram em Jesus. Então, Jesus usa quem Ele quiser. Não é só pastor, não é só os irmãos que estão sentados aí, Ele usa quem Ele quiser para falar com nós. Então usou aquela mulher, então, que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Opa, aí Jonathan, eu ia acabar o culto 9 horas, mas Jesus ficou 2 dias, ninguém reclamou. Eu vou passar até de meia-noite. Amanhã viesse de feriado, depois a gente descansa na sexta-feira. Está vendo? 2 dias esse cara ali. Quem começa a ouvir Jesus falar e vai sentindo aquilo, vai encaixando ali nos seus problemas, na sua enfermidade, na sua preocupação, vai tirando sua ansiedade, não quer sair. Irmãos, nós temos testemunho disso aí. Então, amados, estava ali. Vamos lá, pegar de novo. Ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Está vendo, irmãos? A palavra é alimento e remédio. Ela transforma, ela é transformadora. Ela muda, é a palavra de Deus. Então nós temos que pregar a palavra. Nós temos que ouvir a palavra.
Tem hora que você vai pregar a palavra, mas tem hora que você precisa ouvir também. Tem gente que só quer pregar, mas é preciso ouvir também a palavra, você sentar e ouvir a palavra de Deus. E está aqui, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que disseste, pelo que ela falou, mas não, que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluias! Que Jesus maravilhoso! Um povo que nem conversava com o judeu, agora eles mesmos, eles estão escutando de Jesus, e já vai, esse aqui é o Salvador do mundo. Aleluias! 2 dias ficaram ali, 2 dias, tá vendo, irmãos? Quando a gente está preocupado orando, olha, para ver se é 9, 10 já, o Jonathan tem que ir embora, não sei, mas se a palavra tiver uma palavra, que a palavra gostosa, Deus falando com você, mesmo que você estiver entrando no cajado, mas é para consertar, tá bom demais, irmão. A gente tem muito tempo lá fora, lá a gente perde até ônibus, às vezes conversando com conhecido, coisa sem conta, mas para a palavra de Deus tudo é diferente da pressa, chove, atrapalha. A palavra, ela muda a pessoa. Nós estamos aqui por causa da palavra. Nós somos mudados por causa da palavra. Irmãos, Deus é Deus. Você não pense que você faz coisa pensando, eu pensei isso, eu pensei aquilo. Tem coisa que é nosso, você tem que ter discernimento. E tem coisa que é Deus falando para você fazer aquilo. E às vezes você fica com medo de fazer, pensando que vai dar errado, porque você que está pensando que não, tem coisa que Deus é que está mandando você fazer. Então você tem que orar a Deus para saber se é Ele que está falando, ou se você que está pensando em fazer aquilo. Isso chama-se discernimento, para saber se é Deus ou se é você que está pensando em fazer aquilo. Se for você, eu te falo. Se for eu também falo. Vamos fazer errado. Mas quando nós colocamos qualquer problema na mão de Deus, o certo vai acontecer. Então, amados, essa é a palavra que Deus trouxe para nós nessa noite. Sempre haverá um momento de a gente ficar sozinho com Deus. Ele arruma esse momento. Quando a gente não consegue arrumar esse momento, Ele arruma esse momento. Essa mulher vai buscar água, os discípulos vão buscar alimento, e ele fica sozinho com essa mulher que era mal vista na cidade. Então, ali agora, se lá atrás ela não teve o seu amor, né, no corpo físico, para ter um bom casamento, um bom relacionamento, então ela já tinha vários maridos, e foi esse também agora neteu, 5, e esse agora também neteu, agora ela está verdadeiramente conversando com o verdadeiro amor, o amor de Jesus Cristo. Um amor verdadeiro, incondicional, um amor, não um amor carnal, mas um amor espiritual, um amor verdadeiro. Então, amados, é isso que nós estamos precisando na nossa vida, amar mais, buscar mais a presença de Deus, ter comunhão com Deus, andar em santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É isso que nós estamos precisando. E nós vimos aqui que foi usada uma mulher samaritana e uma mulher que era mal vista. Então não devemos julgar ninguém que a gente vê aí na rua, porque bebeu, porque está mal vestido, porque está com a roupa desse jeito. Irmão, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Tem vários casos aí que é tipo de mulheres assim, são pregadores da palavra hoje em dia, são pastoras, pessoas que estavam deitadas na rua, são pregadores da palavra. Talvez a igreja está vazia, mas lá que está o Espírito Santo. Talvez a igreja cheia, né? A gente está sempre falando aqui, Jesus sempre falou, não olhe pela aparência. Deus falou isso, né? Foi Samuel, quando foi na casa de Jessé, assim, não olhe pela aparência, você não vai encontrar ninguém não. Você está olhando um homem forte para a guerra. O que vai guerrear está lá no passo, ele é pequenininho, nem de guerra ele é, mas é aquele lá que eu estou escolhendo. Eu falei, então manda chamar o Davizinho, que não era nada, porque guerreiro ele não era, mas era homem de Deus, e o homem de Deus é poderoso, aleluias. Quem tem Deus tem tudo, aleluias. Que Deus os abençoe, meu irmão. Aquilo que não deu para a gente falar aqui agora, que o Espírito Santo continue a ministrar no seu coração. Sempre tem um momento nosso com Deus. Se não tiver tendo, precisa ter.
para Deus falar com você e você ser transformado em nome de Jesus. Eu gostaria que você, meu irmão, se colocasse aí no seu lugar da forma que você quisesse, né? Sentado, em pé, dobrar o seu joelho, fala com Deus e ouça Deus falar com você em nome de Jesus. É hora de oração. Fala com Deus, irmão. Abra a sua boca e fala com Deus. Não fica só ouvindo a oração do irmão, não. Mas fala com Deus, abre a sua boca, pede. Talvez tenha exame, esperando o resultado de exames que você fez. Talvez tenha problema na sua vida conjugal, problema financeiro. Abra a sua boca e fala com Deus. Ele já sabe o que é que você precisa. Agora nós precisamos ouvir o que Deus tem para falar conosco nessa noite, através da oração em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor maravilhoso, meu Deus e meu Pai, nós te rendemos graças, meu Deus, por essa palavra, te rendemos graças, meu Deus, por o Senhor ser uma fonte, meu Pai, inesgotável, meu Pai, a jorrar para a eternidade, que já vive dentro de nós, ó Pai. Ó Senhor maravilhoso, meu Pai, a Tua presença é real aqui no nosso meio, meu Pai. Senhor, a partir do momento que nós bebemos da fonte que é o Senhor, meu Pai, verdadeiramente, nós não temos mais sede, ó Pai, porque o Espírito Santo de Deus já habita dentro de nós, ó Pai. Nós somos templo, meu Pai, do Espírito Santo. Nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, meu Deus, buscando para nós, buscando para nossa família, buscando para os nossos familiares, meu Deus, meu Pai. Ah, Senhor, nos fortalece, meu Pai. Fortalece a Tua igreja, meu Pai, nesta noite. Fortalece esse que está chorando. Fortalece, meu Pai, esse que está angustiado, meu Pai. Levanta, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está abatida, meu Pai. Ajuda o necessitado. Oh, Deus de poder, Deus de maravilha, meu Pai. Senhor maravilhoso, meu Pai. Às vezes é preciso, meu Pai, ir, meu Pai, num lugar, meu Pai, aonde nós não queremos passar, mas é preciso ir, porque o Senhor está nos ordenando, para o Senhor nos usar naquele lugar, quando a gente falar das boas novas, para a gente pregar a Tua palavra, meu Deus. Ah, Senhor, que nós possamos ser boca de Deus, aleluia. Deus de poder, Deus de maravilha. Nós sentimos Teu caminhar aqui nesta noite, nós sentimos o Senhor nos tocar aqui nesta noite, ó Pai. Ah, Deus de poder. Ah, Senhor, nós sabemos que tem jeito para o marido, tem jeito para a esposa. Oh, Deus de poder, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, aleluia. Meus amados irmãos, busca o Senhor, abre a sua boca e fala com o Senhor agora nesta noite. Deus está te tocando, meu irmão. Deus está agora te enchendo a sua botija. Deus está falando com você. Ouça também o Senhor falar com você. Escute o que o Senhor está falando com você. Fala com Ele também nesta noite. Deus de poder, visita essa pessoa que está, meu Pai, nos assistindo pela rede social. Toca nessa casa, toca nessa família, que haja transformação, que haja mudanças, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. O Senhor está caminhando, meu Deus, aqui na igreja, nessa casa, meu Pai, que essa pessoa que nos assiste, meu Deus, toca, Senhor, toca, meu Deus, abre as portas, meu Pai, que se fecharam, derruba as muralhas que se levantaram, meu Pai, diante deste homem, diante desta mulher, meu Deus. Oh, Deus de poder, nos fortalece, Senhor, nos capacita, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que todo mal, meu Deus, Senhor, de inveja, olho grande, tudo aquilo que não procede, meu Pai, do Senhor, meu Pai, venha cair por terra, em nome de Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui, meu Deus, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, o Senhor tem suprido a nossa necessidade, meu Deus. Nos abençoa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus.